E ele nasceu com uma síndrome, é isso? Você estava falando para mí? É isso. Uhum. Você pode contar pra gente a respeito disso? Quais foram as dificuldades que você teve? Eu creio que a dificuldade com ele foram maiores do que com o Guilherme, do que com a Angelina. Sim. Né? Mateus é presente do Senhor. Mateus é presente do Senhor. Ele chegou num momento, assim, difícil do nosso relacionamento, que a gente estava passando por uma crise, né? E aí... Na verdade, quando chega a criança, coloca em xeque-mate, né? Se o relacionamento já não está bem, a coisa dá uma desandada. Entendo. Dá uma desandada, porque assim, nos 2 primeiros anos, a maternidade exige muito da mãe, porque é muito a mãe, a amamentação, a noite, enfim, tudo que exige ali. E era planejado, Mateus, a gente, assim como os irmãos do Jonathan, né, também vem de família grande, e a questão de ser companheiro, né, um ser companheiro para o outro. Então, nós planejamos o Mateus, com a diferença de idade também pequena, deu exatamente 2 anos. E eu tive uma gestação normal, tranquila. Quando ele nasceu ali, até nas primeiras 24 horas, a gente achou que estava tudo normal. E depois aí as coisas começaram a complicar, né? O diagnóstico veio depois de quase 30 dias, mas ele ficou 30 dias na UTI, foi bem difícil. E o nome da síndrome que ele tem, né, que eu até agora não falei, é Hirschsprung. Hirschsprung, a síndrome de Hirschsprung. E o nome comum é a doença de megacólon. O que é o Hirschsprung, né? Hoje, com a informação aí chega a todo mundo, a gente já viu falar que, todo mundo deve ter ouvido falar que, um pouquinho que a gente tem interesse sobre a saúde, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por que ele é o nosso segundo cérebro? Por conta da inervação toda que a gente tem no intestino. Acontece muitos processos que dependem dos nervos, assim como no cérebro. E aí, essa doença, ela ocorre um erro genético, é uma doença genética, ela é herdada a cada 5 gerações. Nossa. A cada 5 gerações. Então, ela é uma doença rara, né? Ela não é tão comum e de fundo genético, né? No nosso histórico, assim, vamos pensar 5 gerações atrás, esse meu ancestral não sobreviveu. Nossa. Com certeza. Eu não tive, conversei com meus avós, né? Na época... Na verdade, por parte de mãe, eu já não tenho... Quando, né, meus filhos chegaram, eu já não tinha mais meus avós maternos. Mas eu conversei com a minha mãe e tal, minhas tias, elas não se lembram se teve algum caso assim, né? E se tivesse, teria que passar por cirurgia, entendeu? Por isso que eu falo que não sobreviveu. Não tem outro tratamento a não ser cirúrgico. E por parte do meu pai, eu tinha meus 2 avós. Então, eu conversei e ela falou que não. Né, não sabe, né? Daí do Jonathan também, a gente sabe. Nós não fizemos estudo, né? Pra saber da onde veio. Se veio da minha família ou da dele. Eu falo que é da minha porque ele é a cara do meu pai. Eu até brinco que eu falo assim, se eu soubesse que ia aparecer tanto, eu tinha colocado Jairzinho nele, Jair Neto, porque ele ele tem muitas características do meu pai, físicas e também o jeitão do meu pai. Ele tem muita coisa do meu pai. Tadinho do bichinho, então, né? E na época que o Mateus chegou, uma doença rara, né? A parte do nervo, ele faz os movimentos peristálticos, né? A movimentação do bolo alimentar até a formação das fezes. Então, ocorre movimento. Então, o nosso intestino faz essa movimentação para o bolo fecal caminhar. Sim. E isso quem faz é o nervo. Entendi. E nessa doença, existe a inervação, mas ela não funciona. Então, ocorre uma obstrução. O bolo fecal vai até onde... O bolo alimentar, né? Que conforme vai passando pelo estômago e intestino, ele vai mudando. Ele vai até uma parte onde tem inervação. A partir do momento que não tem inervação, ele para ali. Ele forma uma pedra, fica ali e aí não passa nada. Então, ocorre uma obstrução intestinal, que foi o que aconteceu com ele. Com 24 horas, ele não evacuou. Então, ele não evacuou, né? Porque não tem formação de fezes. E aí, ele começou com vômito bilioso, ou seja, como tem obstrução, tudo que vem vai voltar. E distensão abdominal, e aí a gente estava ali em Vilhena, né? Eu ganhei ele ali em Vilhena, foi de parto normal. E aí, ali fomos encaminhados para UTI em Vilhena, de UTI aéreo para Cuiabá. Foi para Cuiabá, e aí lá ele ficou 30 dias, mais ou menos, na UTI, e foi lá que fechou o diagnóstico dessa... não tem como descobrir na gestação.
Não tem. Só sabe depois que nasce. Na verdade, é ser feita uma biópsia. Aí ele foi para o centro cirúrgico, aí ele foi feito... as crianças que possuem essa síndrome e outras, né? É feito, a gente chama de ostomia. O intestino ele é costurado na barriga, um orifício que fica na barriga, e usa-se uma bolsinha, e a criança, o adulto, tem casos de câncer, que ocorre problemas no intestino, e aí começa a evacuar pela bolsinha. Então, ele usou bolsinha de ileostomia por 2 anos e 3 meses. Essa doença, ela tem vários estágios. Tem estágios mais leves e o grave. O do Matheus é o mais grave. Ele perdeu todo o intestino grosso. Não tem inervação ali, nada. Do seco, cólon, ascendente, transverso, descendente, seco, apêndice e reto. Perdeu tudo. E aí vem muita dificuldade. Quando eu recebi esse diagnóstico, né? Mas Deus encaminhou tudo. Tudo que a gente passou, né? Deus preparou quando eu fui morar em Cuiabá. Por quê? Quando aconteceu isso, eu era a única da família que tinha plano de saúde. Eu morei em Cuiabá, me formei em Cuiabá, né? Eu sou farmacêutica, me formei na Unic. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu tive uma amiga que ela falou assim, amiga, qual que é o seu plano de saúde? Eu falei, não, eu não tenho plano de saúde. Não, como é que você vai morar em Cuiabá e não tem plano de saúde? Então, Deus já escreveu a nossa história lá quando eu cheguei em Cuiabá, me mandou para Cuiabá, em 2005. E da nossa família toda, ninguém tinha plano de saúde. Porque uma coisa é você ter bens, outra coisa é você ter dinheiro. E quando você trata no hospital particular, o dinheiro entra primeiro, né? Sim. Então, quando você tem plano de saúde, foi assim, UTI aéreo, hospital, exames. Nossa, foi assim. E quando você não precisa se preocupar com essa parte e ter condições de ter um recurso, foi uma benção. Deus preparou tudo, colocou pessoas maravilosas para nos guiar. Quando eu cheguei lá, o médico que ficou responsável pelo caso, um dia vai falar, vou operar, outro dia não vou operar, não falava o diagnóstico. Isso é torturante para a família, porque ele estava lá, sem se alimentar, né? Fica de dieta zero, não tem como comer, né? Sim. E uma criança recém-nascida, pequenininha, para UTI. Para mim, olha, foi muito difícil, porque ele estava mal, mas estava comigo. Aí chegou na UTI, você toma seu filho, porque daí eu só tinha direito a visitar ele 1 hora por dia. Entendi. Foi muito doloroso isso. E aí lá, não posso pegar, não podia pôr a mão, não pode abrir a incubadora. Ficava lá, eu só chegava lá, eu só sabia chorar, eu cantava, eu tentava conversar. E eles colocam o horário de visita, um horário que a criança está bem tranquila. Nenhum bebê chora na UTI. Na UTI neonatal eu convivi muito, né? Todos os horários de visita, a gente não vê a criança chorando. E aí Deus colocou... A mãezinha do lado me veio chorando, via aquele negócio não desenrolar, falou assim, mãe, lá a gente tem esse tratamento de mãezinhas entra na UTI. Mãezinha, tem o doutor Osvaldo, que falam que ele é médico dos filhos dos médicos. Vou te passar o telefone dele, chama ele para vir ver seu filho. Me deu o telefone particular dele. E eu, na hora, já liguei para ele, doutor Osvaldo. É o menino com problema no intestino de Rondônia, eu tô sabendo, mas não é o meu caso, isso aí é do colega, tal. E me dispensou. Aí, beleza. Aí o negócio não desenrolava, eu falei, eu vou ligar para ele de novo. Liguei pro doutor Osvaldo de novo. Falei, doutor Osvaldo, por favor, pega o caso do meu filho, tá aqui, nós já estamos aqui mais de semana em Cuiabá, nos desenrola. Cada dia ele tá lutando pela vida dele ali, né? E aí ele falou assim, então tá bom, eu vou ir ver seu filho. Ele atendeu o dia inteiro, foi à noite pro hospital, de lá me ligaram do hospital, falou, o doutor Osvaldo tá aqui, você pode vir aqui? Opa, na hora. E ele pegou o caso assim, como se fosse... muito humano, excelente profissional. E ele também, ele fez um exame ali em Cuiabá, colocaram muito contraste dentro dele. Ele não conseguia fechar o diagnóstico. Ele falou, mãe, nós vamos ter que abrir seu filho. Eu vou ter que abrir seu filho, eu não sei o que aí no dia da cirurgia, ele só me avisou, não vou ter que abrir seu filho. No dia da cirurgia, ele chamou eu e o Jonathan lá na porta do centro cirúrgico, no hospital, e disse assim, mãe, eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu falei pra ele assim, eu até me emociono, falo assim, o senhor vai operar sozinho? Ele falou, não, Deus vai estar comigo. E ele fez tudo certo, porque tem várias crianças que aconteceu isso e não sobreviveram, mas ele, só de olhar, ele já falou, não, é megacólon, é ileostomia, desde do ilho pra frente não funciona, então vamos costurar o ilho aqui. Nossa, ele teve uma sabedoria assim, Deus colocou uma pessoa maravilhosa na nossa vida, preparou tudo, sabe? A gente passou pelo vale, mas Deus colocou assim com um travesseiro, acolheu a gente o tempo todo, nunca nos desamparou. E dali pra frente o Matheus já pôde se alimentar,
Passou um tempinho, pude voltar a dar mamar para ele, e aí ele foi desenrolando. Mas não era... Deus queria mais da gente, né? Eu e o Jonathan, a gente era assim... tinha uns convites, né, meu bem? Tinha um convite. Vamos pra igreja, vamos sei o quê. Sabe aquele negócio? Vamos depois? Hoje eu não posso. Um convite para um almoço, um churrasco, a gente ia. Mas pra igreja, essas coisas a gente não ia. E aí, no dia, a gente recebeu alta, né? Passou os 30 dias. Foi muito doloroso. O Guilherme, o mais velho, tinha 2 anos. Então, eu fiquei longe do Jonathan. O Jonathan ficou aqui com o Guilherme para não sair da rotina, da casa. Porque rotina de UTI era uma correria. Eu tinha que estar cada 3 horas no hospital para dar mamar. A sua vida profissional, tu abandonou tudo? Abandonei tudo. Não tinha nem como. Isso durante quantos meses, assim, mais ou menos? Olha, os 60 primeiros dias dele foi na UTI. 60 primeiros dias. Mas por conta dessa síndrome, eu fiquei mais ou menos 2 anos com muita intercorrência. Muitos problemas. Eu não consegui trabalhava como dava. Sim. Mas essa de abandonar mesmo foram 2 meses. Vocês revezaram? O Jonathan foi também? Visitava. Não tinha como, né, revezar. Entendi. Eu ia só pra ficar com eles lá mesmo, assim. Levava o Guilherme pra eu ver. E pra ele chegar no que ele tá hoje, ele passou por várias cirurgias? Sim. Foi. Ele não foi só essa doença, ela é rara e ela nunca vem sozinha. Nossa. Ela vem acompanhada de outros problemas. Nós recebemos alta, voltamos para cá. O dia que eu cheguei em Colorado, ele vomitou. Aí nós levamos no médico, não, é refluxo e tal. Mas o negócio começou a piorar. Aí eu entrei em contato com o Dr. Oswaldo. Dr. Oswaldo, tá assim, tem assim, assado. Ele falou, Monique, isso aí tá com cara de estenose do piloro. O nome falou, hipertrófica do piloro. Falou um nome que foi... Vem pra cá que isso é cirúrgico. Aí, eu já comprei passagem de avião pra ir e aí a dificuldade começou. O negócio já começou a pegar. No caminho pra Cuiabá, caminho pra Vilhena pra pegar o avião, o carro já furou o pneu, eu quase perdi o avião. Nossa, foi uma loucura. E ele vomitava muito e eu não podia amamentar. Nossa. Porque ele vomitava demais. Aí, nesse período, eu falei, meu Deus, eu não vou poder amamentar ele. Eu fui sozinha, né? Porque tinha um outro 2 anos, né? O Guilherme tinha 2 anos. E aí, eu tentando fazer ele dormir para não amamentar. Porque se eu amamentasse, ele ia vomitar. E aí, a gente passou pelos melhores médicos, fez os melhores exames e ninguém descobria de novo que ele tinha. O Matheus vomitou por 17 dias. E a gente quase perdeu ele. E... ficou muito debilitado, vomitando muito lá no hospital. A gente estava num centro bom de referência, que é o Hospital Fêmea, lá em Cuiabá. E aí, ninguém descobriu o que ele tinha. E aí, esse dia, eles precisavam passar um acesso nele, daí eu avisei a enfermeira. Eu falei, eu não queria, nunca saí de perto dele. Todas as vezes que a gente teve em intercorrência hospital, eu sempre brigava com as enfermeiras. Não, daqui eu não saio. E olha, foi Deus que me deu muita força, porque hoje eu sou mole para essas coisas, viu? Mas na época, daqui eu não saio. E a enfermeira já estava muitos dias no hospital, já conhecia todo mundo, né? Isso, o Matheus tinha 40 dias de vida, né? Porque já estava 17 dias vomitando. Aí eu falei para a enfermeira, não, eu não vou sair daqui. Ela falou, não, aí, aqui você não vai poder ficar. Você vai ter que ir. Eu falei, ele tá vomitando muito, eu tô com medo dele regurgitar. Não, pode deixar que a gente cuida. E eu tava com os seios muito grandes, com muito leite, tava empedrado. Daí eu entrei no quarto para tirar o leite. Meu pai tava comigo lá em Cuiabá. Eu tava com uma prima, tava com uma amiga. E elas entraram nessa sala para fazer esse procedimento nele. E eu tô ali tirando leite. Daí da hora que eu abri a porta, vi uma correria, um negócio assim, meu Deus do céu. Foi uma cena assim de novo. Aí o pessoal falava, correria doida. Eu fui lá, batia na porta. Eu falei, vocês abrem a porta? Não, calma, já foi, já passou. Aí uma médica da UTI só catou ele, passou. Falou, mãe, nós vamos levar seu filho. Ele quase morreu. Ele bronco aspirou. Ele vomitou e foi parar no pulmão. Foi uma correria. Nós quase perdemos diversas vezes. Sempre, foi por isso que eu falo, sempre Deus nos sustentou, porque nós tínhamos um chamado. Nós tínhamos um propósito para cumprir. E você quer contar a parte, meu bem, da missionária? Que foi a hora que a gente fez o nosso voto. Senão só eu estou falando aqui. E só antes dele eu fui lá conversar com vocês aquele dia. E você vê ele assim, uma criança normal, parece que não passou por tudo isso, não, né? Quem olha ele fala... Não dá nem para acreditar que ele não tem 50% do intestino. Nossa.
Porque se a E hoje gente- ele come de tudo? Ele tem restrição com a alimentação? Olha, contrarianos, os médicos e os nutricionistas, ele come de tudo. Eles falavam que ele não ia poder comer. Nem Nossa. coisa simples. Feijão, milho, pipoca, coisa simples. Um suco de laranja, um suco de... Uma fruta, maracujá, que são coisas que ele gosta porque são ácidas, Sim. não ia poder comer. Lactose, essas coisas também, era tudo... A comida dele era tudo Lactose. restrita. A Monique Sim. comprava tudo Extremamente restrito. separado, sabe? Entendo. E a gente fala que... É Deus, a gente só fala que é Deus e ele foi um... Eu até brinco, eu falo assim, ele foi o segundo Jesus na minha vida, que ele sofreu para me colocar nessa vida cristã e salvar o nosso casamento, porque nós vinhamos pela essa fase difícil do Guilherme e eu pensando, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, igual eu sempre fui muito durão, sempre falei para você, que eu ia separar dela. Ela fazia um acompanhamento psicológico para saber como educar as crianças. Uma psicóloga que ela gosta desde criança, muito amiga dela e profissional muito boa. E ela pediu, falou, doutora Eva, como é que a gente faz para educar os filhos? Acompanhamento ali para educar os filhos corretamente. E aí ela falou um dia, meu bem, você tem que acompanhar o Guilherme até os 2 anos, porque ele tem que se identificar com você. E se identificar com o pai, né? Sim. E eu pensava na minha cabeça, rapaz, quando ele terá 2 anos, eu vou largar dessa mulher. Que daí ele sabe que ele é homem, vai ser homem, eu vou pegar descendo, né? E aquele negócio na minha cabeça. Tu tinha esse pensamento? Tinha esse pensamento. E aí, nós deu uma melhorada ali, e aí foi onde que ela engravidou do Matheus. Aí, deu uma melhorada ali, foi só pra ela engravidar mesmo, porque Deus tinha um propósito na nossa vida. E aí começou as crises de novo. E eu falei, rapaz, eu esperei 2 anos, vou esperar mais 2 anos. Na hora que esse menino me tirar 2 anos, ele sabe o que ele quer, eu largo dela. E continuou no propósito, entendeu? E aí, Thiago, ele veio com esse problema. E quando essa missionária foi que a Monique falou, ela foi pra lá, ela colocou a Monique dentro de um quarto e falou assim, o seu filho não tem problema, o problema tá em vocês dois, falou pra nós. Eu vejo essa Rapaz, criança sofrendo desde o ventre. Eu falei assim, o que essa mulher sabe que eu não sei? Ela falou assim, ó, você faz um conselho, você quer salvar. Isso aí era poucos minutos antes da cirurgia do Matheus. Antes saiu o diagnóstico, tem a parte... Aí, Ela trancou nós, falou, ó, antes de fazer ir pro hospital, eu preciso conversar com vocês dois, vocês precisam fazer um concerto entre vocês dois e com Deus. Senão seu filho não vai sobreviver. Eu falei, meu Deus, e ela começou a falar umas coisas, eu falei, como é que essa mulher sabe minha vida? Não contei isso pra ninguém. Essa missionária daqui de Colorado? É de Cerejeiras. Não conhecia a gente, nunca nem viu a gente. Ela era da igreja da minha prima Bia. Bia foi uma pessoa, nossa, assim, maravilhosa, incrível na minha vida. Nessa parte que me deu muita força, porque quando você tá passando por uma dificuldade, um problema, uma palavra positiva vir de Deus, nossa, te dá uma força, um ânimo, porque foram dias muito difíceis, muito difíceis. E ela era da igreja e a Bia pediu oração pra ela. E aí ela começou a sentir no coração, ela falou assim, não, eu preciso ir lá. Cara, ela abandonou a família dela aqui, deixou filho e marido, pegou um ônibus e foi lá em Cuiabá. Ela entrou dentro da UTI, orou pelo Matheus. E aí o doutor, ele tinha contado já pra minha mãe, pra mim ele não tinha me falado. O doutor Oswaldo, sempre, o doutor Oswaldo falou assim pra mim, mãe, nós vamos fazer o último exame. E se não for essa doença, o seu filho, por descarte, ele tem uma doença no cérebro, que existe essa doença, por descarte, não tem um exame, mas você faz tudo, não dá nada, é um problema no cérebro que não manda o comando para a comida passar. Porque tem as terminações nervosas, mas é o cérebro que comanda, né? E essa doença, a criança fica aqui no hospital até morrer. Nossa, que forte ouvir isso. Hein? E a gente vai fazer esse último exame, se a gente não achar... confirma o diagnóstico. Nossa Senhora. E aí, por isso que a missionária falou, não, nós temos que fazer... Antes de sair o laudo do remédio... Meu filho foi curado. Antes de sair o resultado desse exame, chamou a gente no quarto, eu e o Jonathan, e falou isso que o Jonathan falou. E dali seus pensamentos mudaram todo? Começou a mudar. Começou a mudar, porque dali a gente saiu pro hospital, a gente fez um concerto, eu pedi perdão pra ela, pedi perdão pra Deus, que eu tinha aquele pensamento. E a gente já correu... Nosso nome no livro da vida, né? E aí eu já corri pro hospital, porque estava próximo da cirurgia, e o médico falou assim, eu vou entrar lá. Não, a gente terminou do quarto, ela chamou a gente, fez o concerto com Deus, nós fizemos um concerto entre nós, pedimos perdão, o telefone tocou, era o doutor.
é o estenose hipertrófica do pylori, ele vai operar agora, vem pra cá agora. Então, meu filho foi curado. Porque nós já tinha feito todos os exames. Uma simples ultrassom tinha visto. Tinha visto. E não esqueço o nome dela, a doutora Chandra. É a médica mais famosa ali do centro-oeste de exames de ultrassom. E ela não viu. O que é a estenose hipertrófica do pylori que ele teve ali? Ali na parte entre o intestino, o estômago e o intestino, chama piloro, e aí simplesmente cresce uma carne e tampa. Então, ela ia ver a luz do intestino e do estômago, e aí cresceu uma carne. Como que ela não viu ultrassom? Ela falou pra nós que esse probleminha ela conseguia ver pela ultrassom. Que apareceu. E foi o primeiro exame que ele fez quando chegou lá. Não, na ultrassom da Monique, você entendeu? Ela conseguia ver quando a Monique estava grávida. Na ultrassom da Monique, ela já conseguia ver esse problema. E nem depois que ele nasceu, ele não conseguiu ver. Não vi. Então, precisava que vocês passassem por esse conserto. Meu filho foi curado. Ele tinha aquele diagnóstico da doença. Porque nós tínhamos chamado, a missionária sentiu, foi, se dispôs a Deus. Sim. Porque esse Deus é amor. Quem queria sair, largar sua filha, seu trabalho, ir lá, a viajar 900 quilômetros para orar por uma criança e orar por uma família, por um casal e voltar. E Tiago, essa nossa história que Deus tem para nós, e quando o médico fez a cirurgia, que ele operou, que ele saiu lá com um sorrisão, mostrou as fotos para nós, ele falou assim, agora seu filho vai para casa, vai se recuperar. Ele falou, com 2 anos ele vai fazer uma cirurgia de reversão, ele vai poder fazer cocô. E eu vejo na minha cabeça assim, o mesmo 2 anos que ele separar, o mesmo 2 anos que Deus tinha um propósito para nós. Cara, que forte ouvir isso. Do mesmo jeito que eu falei que 2 anos separar, mas falando daqui 2 anos ele vai fazer cirurgia e vai começar a fazer cocô normal. Entendi. E aí a nossa vida começou a mudar. O nosso relacionamento começou a mudar, o meu pensamento como pai começou a mudar. Aí a gente começou a ir mais à igreja, começou a se dedicar mais a Deus. E as coisas só foi... Nós nos batizamos, né? Nos batizamos. Sim, aí foi aí que começou a vida cristã de vocês. Isso. Né? Vocês eram... Iniciamos. Sim. Né? Vocês eram de uma determinada denominação e com isso que aconteceu, vocês mudaram, talvez? A gente mudou também muito, assim, Tiago, porque quando a gente tá passando por essa dificuldade, essa igreja que hoje a gente vai, ela começou a fazer campanha de oração pelo meu filho, sem nem mesmo a gente nem fazer parte dessa igreja, assim, entendeu? Pessoas dessa igreja foram orar por nosso filho lá no hospital, tanto em Vilhena quanto em Cuiabá. Eles mandavam orações, louvores para nós, muitas pessoas se reuniam, faziam oração e jejum pela vida dele. E eu falei, então esse povo tem algo diferente. Sim. A cidade inteira orou por nós, mas eles nos acolheram mesmo, a gente nem lá frequentava. E qual igreja? Pode falar qual a igreja que é? Igreja Batista Nacional. Igreja Batista Nacional. Lá na FAEC. Quem que é o pastor lá? É o pastor Maurício. Pastor Maurício. Bacana. Uma benção também. E aí a gente começou a... Na época não era o pastor Maurício, né? Não, na época não. Hoje o atual é o pastor Maurício. Na época era o pastor Fábio. Sim. E aí a gente veio para casa e começou a mudar a nossa história, você entendeu? Os cuidados com a Monica. E eu comecei a enxergar ela de outra forma. Como mãe, como mulher guerreira. Porque tudo que ela passou lá em Cuiabá, em Vilhena, nessas correrias, eu não teria força para suportar, você entendeu? E eu comecei a ver ela com outros olhos. E aí eu falei, nossa, que mulher forte que eu tenho, que mulher guerreira que eu tenho, então eu tenho que... Sim. E aí eu fui... Valorizar isso. Valorizar isso. E Deus foi colocando isso no nosso coração, o nosso relacionamento foi mudando, a gente foi criando força, foi criando maturidade, você entendeu? Eu via a dificuldade nas trocas da bolsinha, porque às vezes ela trocava a bolsinha aqui, que já demorava, era quase meia hora para trocar uma bolsinha, porque tinha que colar ali. Era umas 2 horas, né, bem? Né? E aí ela ficava ali, não trabalhava mais, porque não tinha como. O Matheus necessitava de muito cuidado. E às vezes ela demorava 2 horas para colar a bolsinha, ele brincava com 10 minutos, a bolsinha descolava de novo. Aí começava todo o processo. Entendo. E como é que você interte uma criança 2 horas deitadinha ali, é muito complicado. Você colar uma bolsinha, entendeu? Ele queria brincar, ele queria sair. Aquele líquido que sai ali, ele não passou pelo intestino, porque assim, o líquido sai, o nosso bolo alimentar sai do estômago extremamente ácido, né? O pH do estômago, aí, salvo engano, é 3,5, 2,5, é bem ácido. E aí, ele não passava pelo intestino, né? Pra poder neutralizar. Então, aquilo lá queimava ali. Nossa. Então, eu tinha um cuidado ali. E outra, o intestino dele estava exposto, né? Então, era um cuidado, uma responsabilidade tremenda. Eu falei, nossa, eu falava, meu Deus, responsabilidade por uma vida assim, de uma forma
Muito peculiar. Muito, muito detalhezinho. Muito, muito. A doença em si, eu acho que a parte mais difícil foi cuidar do estômago. Que é o o intestino costurado ali. Porque saiu o tempo todo. O tempo todo saiu conteúdo ali. E o hospital não me preparou para ver aquilo. Simplesmente, o dia que ele recebeu alta pela primeira vez, eu não queria levar ele para casa porque eu tinha medo de cuidar daquilo. Tinha medo de tocar aquilo ali. Porque se eu tocava, sangrava. É o intestino tá costurado ali. É o intestino, né? E eu não tive nem o psicólogo, nem nada. Tipo, soltou na mão, vai. Aí me deram alta na sexta e só na segunda-feira eu ia receber uma orientação de uma enfermeira estomoterapeuta, especialista no negócio. Eu falei, gente, o que eu vou fazer esse final de semana com esse menino? Tinha muito medo. Mas Deus capacita, né? Sim. E só para a gente falar da Angelina, né, que é a caçula, né? Mesmo diante dessas dificuldades todas que vocês tiveram com o Matheus, vocês ainda pensaram em ter mais uma? Foi um número proposital de ter 3 filhos? Ou vocês querem ter mais? Não, na verdade, foi assim. Eu sempre tive vontade de ter 3. Sempre tivemos vontade de ter uma família grande. Mas com a chegada do Matheus, a gente mudou. Nós tínhamos decidido em não ter mais. Não ter mais. Nós nos cuidávamos. E aí eu tava com a cirurgia marcada de reversão. A cirurgia de reversão do Matheus foi outro propósito de Deus, né? Eu busquei um dos melhores especialistas em São Paulo e ele me falou tanta coisa triste da reversão, porque é uma cirurgia muito delicada. Ele corria o risco de ficar com incontinência fecal, urinária, disfunção erétil, e aí fora o risco de vida. E aí eu falei, Deus, se for para passar por isso, eu não quero. Ele vai continuar com bolsinha. E comecei a colocar na mão de Deus e orar. Falei, porque eu tinha muito medo, imagina. Um homem com esses problemas, mas jamais, não ia fazer. Tinha desistido da cirurgia. E aí foi que, entrei em propósito de jejum e oração, nem podia nem falar. Reversão, o nome da cirurgia chama reversão intestinal. Ele tira o intestino que está costurado ali, liga ali na parte do reto e ia ter uma vida normal, de uma criança que evacua normal, né? Mas ia passar por muitas coisas, né? E aí Deus colocou uma família que tinha feito a cirurgia, tinha dado tudo certo. E aí comecei a conversar com essa família. Então que eu conheci o Hospital do Pequeno Príncipe e o Dr. Silvio. Aí a gente começou a conversar. E aí eu peguei e perguntei pro doutor assim, esse Dr. Silvio, ele já é um homem muito experiente. Eu não sei bem a idade dele, mas foi na época da pandemia que a gente operou. Mas eu acredito que deve ter mais de 70 anos. É um médico, assim, e eu falei pra ele assim, doutor, se fosse o seu filho, o senhor operaria? Ele me respondeu assim, vou devolver essa pergunta pra você. Você acha que o seu filho é mais feliz com a bolsinha ou sem a bolsinha? Jogando bola com bolsinha ou sem bolsinha? Indo na natação, na piscina com bolsinha ou sem bolsinha? Falar assim que a bolsinha impede... Né? E a gente tem aí casos, até o Luciano Zafir passou pelo problema da pandemia, e aí ele teve problema intestino e tal. Não impede de fazer quase nada, mas tem umas limitações. Entendo. Com essa conversa, com isso tudo, nossa, isso acalmou meu coração. Eu falei, coisas de Deus acalmam o nosso coração, né? Coisas de Deus traz paz. E aí foi que eu tomei a decisão de fazer. Na época, só eu fiquei decidida. Jonathan ainda não tinha, minha mãe não podia nem falar. Meu pai também ficou assim, mas eu falei, não, as coisas de Deus traz paz. Eu tô confiante, eu vou fazer a cirurgia. E aí, quando eu marquei a cirurgia, eu descobri que eu tava grávida da Angelina. Eu falo assim, a Angelina, ela foi um desejo do meu coração. Eu tinha muita vontade de ter outro filho. Não porque eu queria menina nem nada. Eu queria ter outro filho. Porque foi tão sofrido, foi tão amargo a maternidade com o Matheus, porque eu vivia, assim, em constante tensão. Era muito difícil. Então, eu queria ter outro filho para curtir. Mas eu nunca falei para ninguém. Só Deus sabia o meu desejo no meu coração, porque Deus conhece profundamente o nosso coração. E aí, eu marquei a cirurgia, caminhando para os exames e tal, enfim, se preocupando com a cirurgia, porque eu sabia que tem um cuidado aí de 6 a 2 anos, o pós-cirúrgico dessa cirurgia. E aí, descobri que estava grávida. Aí veio um choro, né? Um choro de uma mistura de meio que inconsequente. Falei, poxa, vou pôr outro filho para
para sofrer no Mas mundo. você ficou com medo de ter algum tipo de... Na hora do positivo, fiquei. Mas aí Deus começou a falar comigo. Você já sabe cuidar de uma criança. Se vier com o mesmo problema, você sabe a quem buscar. Entendi. Você já sabe cuidar. Daí eu cheguei... No mesmo dia, eu descobri, tava lá na loja de cerejeiras, na época eu ainda tinha Cacau Show. E aí eu contei pra ele, daí eu falei, amor, vamos entrar em propósito de jejum e oração, vamos fazer um voto. E aí foi que a gente fez o voto. Nós não vamos descobrir o que é o bebê, porque o que importa é que Deus manda a gente com saúde, pra gente com saúde. E isso acalmou meu coração. Eu nunca mais pensei nisso. Desde esse voto, que foi o mesmo dia da descoberta, eu já acalmou meu coração. Aí, eu falei, a cirurgia já tá marcada mesmo, vai ser mais difícil cuidar de outro bebê depois, então vamos continuar com o projeto. E a Angelina, aí daí no parto nós descobrimos que era uma menina e ela veio perfeita para a honra e glória do Senhor Jesus. Que maravilha. Ela evacuou no colo do doutor. O doutor tirou ela da minha barriga, né? Foi parto normal. Sim. O pediatra, o doutor Eric, pegou ela, já evacuou ali. E é uma menina 100% saudável. 100% saudável. Como o Jonathan até lembrou, ela com 6 meses, ela já usava o piniquinho. 6 meses. Nossa, que maravilha. Nem usou não usava a fralda. Qual que é a idade dos 3? O Guilherme tem? O Guilherme tem 7, Matheus tem 5 e a Angelina tem 2. Sim. E vocês pretendem ter mais filhos? A pergunta. Da nossa vontade, não. Não, nós encerramos. Nós encerramos. Sabe, é uma história bem emocionante, assim, de você... Você para saber... Quem vai assistir a gente, com certeza, vai ver do começo ao fim, porque é algo bem emocionante e um propósito de Deus mesmo o que aconteceu, né? Você vê que... Eu falo até... A gente passou por esse processo, o Matheus, a recuperação dele, ele evacuava quantas vezes por dia? No início da cirurgia, era umas 60 vezes. Imagina uma criança fazer cocô 60 vezes por dia, então o bumbum dele ia na carne viva. Nossa. E os cuidados e aquilo, a alimentação restrita. Só que a gente tinha no nosso coração, porque a mulher falou assim, quando Deus faz a obra, ele faz a obra por completo. Uhum. E ele não ia poder comer nada de leite, lactose, essas coisas, a comida dele era bem restrita e tudo isso. E o pai da Monique, ele foi padeiro e ele faz uns pão de queijo muito bom, uns bolos, uns trem muito gostosos. E ele faz um pão de queijo frito que todo mundo gosta. E a gente ia muito pra fazenda que eu tinha ali no Cerrado, a gente ia muito pra fim de semana. E eles iam pra lá no domingo e faziam esse pão de queijo. E ele não podia comer nada daquilo. E as crianças tudo adoram. Quando o Jair fazia aquele pão de queijo, as crianças reuniam em volta dele e todo mundo comia. E ele não podia comer. Nossa. E aí um dia Deus falou no meu coração bem lá, Deus falou assim, dá um pão de queijo pra esse menino, bem na hora assim. Eu senti, eu falei pra Monique, meu bem, você trouxe o remédio, Matheus? Ela falou, trouxe. Eu falei, vou dar um pão de queijo pra ele. Aí ela falou, não, ele vai passar mal. Eu falei, vamos dar, porque Deus quando faz, ele faz por completo. Eu falei, não, o médico falou que nunca ia poder comer essas coisas. Aí eu falei, vou dar. Deve passar mal, nem dar um remédio pra ele. Uhum. E eu entreguei um pão de queijo pra ele, rapaz. E ele dá uma mordida naquele pão de queijo, ele saiu correndo assim, ó, no terreiro assim. E já comiu que eu tenho uma vontade e falou assim... Quebrou no meio e deu metade de comida, né? Aí eu conversei com ele, falei, filho, se você sentir qualquer coisa, você fala com a mamãe, porque podia dar infinidade de sintomas. Você me avisa, porque se você sentir alguma coisa. Fala o que ele falou. E aí ele comeu lá, nem tinha mastigado aqui, não tinha nem chegado no intestino dele ainda. E ele falou, pai, e eu comi e não passei mal, eu quero mais. Nossa. E eu falei, toma aí, meu filho, vai comer esse trem aí. E aí ele deu outra volta e falou, pai, eu quero mais. Eu falei, e a Monique com os olhos desse tamanho, eu falei, vai comer. E ele comeu, brincou. A tarde toda, não passou mal. A partir daquele dia, eu comprei uma vaca de leite e coloquei ele pra mamar na vaca de leite. Porque o nosso Deus, ele é bom demais, você entendeu? Sim, ele fez por completo. Fez por completo. Hoje ele bebe leite, hoje ele faz... O médico falou que leite... Sim. Gostou desse corte? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos.